Olá, meu amigo e meu irmão. A reflexão que quero compartilhar está em Marcos, capítulo 1. Veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15. Vivemos em um mundo sedento por informação, mas que rejeita a principal notícia, a que consta do versículo em que acabamos de ler. Eis a pergunta: você é informado ou desinformado? Em meio a tanta informação, as pessoas não sabem o que deveria saber. Preocupam-se com tantas coisas, mas não se importam com Deus que tudo vê. Vivendo na insensatez, fazem escolhas irracionais e se convencem de que suas escolhas são as melhores decisões. A palavra de Deus, em Colossenses capítulo 2, versículo 8, nos alerta: tenham cuidado, cuidado com as informações enganosas e egoístas, com fantasias que parecem boas, mas são falsas e malignas. Muitos ensinamentos fundamentados em tradições humanas, filosofias vãs, princípios deste mundo e não da palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. A maior história de amor foi contada por Deus. Você sempre fala e pensa em Deus. Muitas pessoas estão pensando em Deus hoje, porque a ciência não tem as respostas para todos os nossos problemas. Nós estamos vendo que a tecnologia não pode resolver todos os nossos problemas. Milhares de jovens estão buscando paz para seus corações. Alguns estão vindo e estudando yoga. E eles estão entrando em um tipo de diferente de seitas e grupos, procurando por um Deus. Há pouco tempo, uma jovem perguntou-me se eu podia provar a existência de Deus. Eu respondi: não. Eu não posso colocar Deus em um tubo de ensaio. Eu não posso colocar Deus em um laboratório e dizer: aqui está Deus. Então, como eu sei que Deus existe? Todas as evidências parecem indicar que ele existe. Eu olho para o céu estrelado e digo: deve haver um Deus. Eu olho a bela natureza ao meu redor e digo: deve haver um Deus. Eu vejo o nascimento de um bebê e digo: deve haver um Deus. Mas há outra razão. No fundo do seu coração, você tem uma consciência. E a sua consciência diz que deve haver um Deus. Algo lá dentro me diz: deve haver um Deus. E a Bíblia nos diz que este Deus é o Criador de todo o universo. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio, Deus criou os céus e a terra. Nessa passagem de Gênesis 1, não há explicação, não há tentativa de provar Deus. Apenas diz: no princípio criou Deus. E todo mundo acredita em Deus. Ou eu conheço alguns ateus, mas algum ateu que não teve um problema real ainda. Deixa alguém anunciar que ela tem uma doença terminal e ela dirá: ah, meu Deus, me ajude. Ou ela entra em crise ou numa batalha e ela dirá: oh, meu Deus, me ajude. Sim, todos os homens sabem que deve haver
um Deus. Ele é o Criador, pela palavra do Senhor foram feitos os céus. Agora a Bíblia nos diz que Deus é Espírito. Deus não tem um corpo como o seu. Se ele tivesse um corpo como o seu, ele teria que estar em algum lugar, em um tempo. Mas Deus não tem um corpo como o seu. Deus é Espírito. E Deus pode estar na África, na Ásia, na Europa, na América, tudo ao mesmo tempo. Deus é Espírito e a Bíblia nos diz que Ele é imutável. Ele nunca muda. A Bíblia diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Malaquias capítulo 3, versículo 6. Em que não há mudança nem sombra de variação em Deus. Tiago capítulo 1, versículo 17. Deus não mudou em milhares de anos. Daqui a 10.000 anos, 1000 eras, Deus será o mesmo. Deus existe de eternidade a eternidade. Mas a Bíblia também nos ensina que Deus é amor. E isso está na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Deus é um Deus de amor, de misericórdia e graça. Deus ama a todos. Nossa motivação para nos levantarmos da cama todos os dias é saber que estamos mais perto em nosso coração do Senhor. Sabemos que Ele está ao nosso lado. Assim, em lugar de uma vida egoísta, aprendemos a ser um instrumento nas mãos de Deus. Tenha cuidado para não agir pela própria sabedoria no lugar de buscar a vontade de Deus. Não se deixe enganar. Quando tiramos o foco da sabedoria humana, passamos a compreender que o tempo está chegando. Percebemos que Jesus voltará e nos levará para junto de si. Que em breve virá o tempo em que seu reino será soberano nos céus. Em lugar de seguir informações falsas, sentimos Deus trabalhando em nosso coração, trazendo verdadeira compreensão. A sabedoria de Deus nos enche de vida, coragem e amor. Informação certa para uma vida das mãos de Deus e é semeada diretamente no nosso coração. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém e amém.